Fala meu povo, esse é o Clacast, podcast voltado a conteúdo e vídeo, e o tema de hoje é como manter o cliente fiel. O convidado é Rodrigo Rayan, proprietário da AD Rastreamento. Rodrigo é um grande amigo e que a gente participava de um grupo de empreendedores e ele sempre levava ensinamentos incríveis assim, de liderança, de relacionamento com o cliente, e a gente sempre quis fazer um conteúdo juntos. E hoje a gente separou um tema bem legal, né? Que ele vai trazer alguns exemplos da empresa dele, em como manter o cliente por perto, como fazer o cliente vender para você. Então, Rodrigo, eu chamo ele de Rayan, vou chamar de Rayan, tá, gente? Então, Rayan, se apresente aí um pouquinho e depois já pode dar entrada aí no tema. Como você acha, quais são as técnicas que você utiliza para manter o seu cliente por perto, né? Fidelizado. Tudo bom, Andresa? Prazer. Tá fazendo esse conteúdo contigo, era algo que a gente sempre falava e planejava há algum tempo, e dessa vez a gente está conseguindo colocar em prática e executar. É uma honra mesmo, você é uma pessoa incrível, sabe que eu te admiro demais, seu trabalho mesmo é sensacional, e vamos aí contribuir um pouco com esse conteúdo para poder ajudar as pessoas aí que têm interesse, né, nessa área. Então, as técnicas que eu utilizo na minha empresa e que eu vi que deu certo, né, ao longo desse tempo, dessa jornada, são 3 pontos bem cruciais, os mais importantes que eu te cito, né? Que é a questão da proximidade com o seu cliente, né? A empatia e o over-delivery. Então, essas 3 técnicas, você quando consegue unificar e fazer ela bem feita, não tem como o resultado ser diferente. A fidelização do seu cliente, ela acontece de uma forma tão natural que quando você vê, já está algo incrementado no seu relacionamento empresarial ali. Então é muito mais fácil de você levar isso adiante. Essa proximidade com certeza é o que faz toda a diferença, né? Porque ninguém quer ser tratado como mais um. Então, a proximidade, e a gente sempre via realmente, quem acompanhava os exemplos que você dava, que existia realmente essa proximidade com o cliente. Gente, para quem não entendeu, a empresa de Rayan é de rastreador de carros. Então, mexe ali um pouco, que já entra um pouquinho no próximo tópico, mexe com situações de estresse, de tensão, em que o cliente ele precisa de um apoio, ele precisa de um suporte, precisa de alguém que entenda ele. Então, com certeza, esse primeiro tópico, que é o de proximidade com o cliente, se manter disponível, se manter à disposição do cliente, com certeza faz toda a diferença, né? Exato, faz muita diferença, porque por mais que na minha área, como eu tenho uma central 24 horas, eu tenho todo um suporte para poder dar aos clientes, o que conta mesmo é aquele primeiro contato, né? Então, quando o cliente tem aquela segurança na pessoa, o Rayan, tipo assim, a empresa é muito boa, o suporte é bom, mas Rodrigo que conversou comigo, ele que me orientou, ele que me explicou como é que funciona. Então, o primeiro contato que ele quer ter é com você, não adianta. Ele vai ter ali 10 telefones para poder ligar, mas ele só vai sentir a segurança depois que falar com você. Então, por isso que essa questão da proximidade eu sempre deixei muito claro, que o cliente tem uma via de acesso rápido à minha pessoa. Meu telefone é disponível, meu WhatsApp é disponível, e é algo que você tem que ter prazer em fazer. Não adianta você falar, eu vou ser próximo do meu cliente, e quando o teu telefone tocar, você, poxa, aquele cliente me ligando, o que será agora? Então não é proximidade isso aí. Por isso que você precisa atender, gostar do que você está fazendo, que é muito importante, você saber o que você está fazendo e sentir prazer. Porque da mesma forma que é ele que está precisando, se fosse ao contrário, você ia querer ter um atendimento bom, você iria querer ter uma pessoa de responsabilidade ali para poder te dar esse suporte. Então essa proximidade aí é 80% do caminho. Quanto mais próximo do seu cliente e verdadeiro você é com ele, mais a relação de confiança aumenta, no caso. A gente sabe que não são todos os negócios que existirão a possibilidade do cliente estar em contato com o dono diretamente. Mas mesmo se não for, que exista uma equipe a quem ele saiba quem procurar, né? Então, por isso que eu também incentivo muito a produção de conteúdo nas empresas pelos colaboradores. Então, a empresa X produz muito conteúdo, mas só quem aparece é o dono. Só que quando eu chego lá, nunca é ele que está lá. Então, se você tem uma equipe participando disso, quando eu chego lá, eu já sei quem procurar, né? Por exemplo, a Sunshine, que eu sempre uso como exemplo. Tem vários vídeos das meninas, das 4 juntas. Então, eu sei que quando eu chegar lá, pelo menos uma das 4 vão me atender.
Então eu já tenho ali uma certa intimidade com elas. Então mesmo que você seja o dono e não existe a possibilidade de você estar em contato com todos os clientes, que tenha pelo menos uma equipe a quem o seu cliente saiba quem procurar, principalmente em determinados negócios em que envolve aí um momento de tensão, um momento de estresse, uma preocupação maior. Mas entrando aí no segundo tópico, o de empatia, o que é que você pode ensinar pra gente? A questão da empatia é justamente o que você comentou agora, que é um ponto muito importante. Não são todas as empresas que trabalham diretamente com a ligação do proprietário, com o gestor ali, a pessoa de frente. Mas a equipe está bem treinada e capacitada, é a unificação, todo mundo falando a mesma língua, né? Então, não adianta eu saber tudo e a pessoa que trabalha comigo ali saber metade. Não adianta, isso não dá certo. Então, todo mundo tem que saber um pouco. Se você tem ali 4, 5 funcionários que trabalham com você, todos os 5 precisam ter a mesma capacitação que você tem, o mesmo entendimento do negócio que você tem. Aí as pessoas ficam assim, Rayan, mas não quero ensinar, porque se essa pessoa lá na frente abrir um negócio, cara, bom para ela, você foi um bom profissional, você ensinou, você ajudou alguém, entendeu? Então não precisa você ter medo disso. E a questão da empatia é você se colocar no lugar do seu cliente. Então vamos supor, se essa situação de risco, de tensão acontecesse comigo, como é que eu ia querer ser bem atendido? Eu ia querer um suporte bom, eu ia querer que alguém me passasse tranquilidade. Por mais que a situação fosse tensa, você tem que passar para o seu cliente que ele não está sozinho, ele tem alguém para poder estar ali segurando na mão dele, tem um suporte por trás, e você vai fazer o melhor para poder aquela tensão passar de uma forma que ele não absorva aquele impacto negativo. Porque imagina você está com o seu veículo ali, você passa por uma situação de assalto, um furto, um roubo, como é que você fica emocionalmente? Seu psicológico já abala, né? Então, a pessoa está abalada, ela vai te pedir socorro e você fica mais abalado do que ela. Então, não tem como. Às vezes você perde um pouco dessa empatia porque você não se coloca no lugar do seu cliente. E quando você se colocar no lugar do seu cliente, você vai ter as melhores palavras, o melhor caminho para poder você levar aquela situação ali. Então, isso tudo já vai tranquilizando, já vai fazendo o clima ficar mais leve. E a tendência é tudo dar certo no final. E aí já juntando 2 pontos que você citou, primeiro, a sua equipe tem que estar capacitada tanto quanto você. Eu lembro que você dizia que tudo que aprendia, tudo que estudava, todo curso que fazia, levava para a sua equipe, porque sua equipe tem que estar tão capacitada quanto você. O alinhamento da comunicação, né? Que às vezes um tá falando outra coisa e aí o colaborador não sabe, ou então tá sendo na comunicação digital tá de um jeito e aí na comunicação presencial tá de outro. E também a empatia que não pode vir só de você, tem que estar na equipe também, porque se for de madrugada e a pessoa precisar da central, né, 24 horas, quem tá lá tem que estar apto para entender e atender o seu cliente. Então, realmente, faz toda a diferença. Muitas vezes não é nem ficar abalado com a situação, mas não entender no sentido de não dar importância, tratar aquilo como se fosse uma coisa normal. Porque quem trabalha com isso sabe que acontece, beleza. Mas com aquela pessoa é a primeira vez que acontece. E você não sabe tudo o que ela precisou passar para conquistar aquilo, para de repente acontecer uma situação dessa. Exato, justamente. Por isso que essa questão tem que estar sempre clara na empresa e fazer parte realmente da sua missão ali. Todo mundo que trabalha com você ou na sua equipe precisa estar falando a mesma linguagem, né, para poder evitar esse tipo de situações. Porque quando essa pessoa ela lembrar de você, poxa, precisei, a pessoa que me atendeu foi muito bem educada, me atendeu muito bem, me tranquilizou. Se acontecer com outra pessoa, os comentários começam a rolar. Não, aconteceu comigo também, o atendimento foi o mesmo, então você está no padrão. Aquilo ali já virou um padrão da sua empresa. Aí você pode aplicar isso em qualquer área, independente da sua prestação de serviço ou da empresa que você toca. Se você conseguir unificar a sua equipe, fica tudo mais leve, porque é uma linguagem só, não tem muita contradição, né, que a gente costuma dizer. E já entrando no tópico de over-delivery, o que é que você pode passar pra gente? Over-delivery é aquela questão que a gente fala assim, entregue muito mais do que o seu cliente precisa. E isso é uma coisa que eu acho que eu já virei expert nisso aí, porque eu não consigo fazer algo ou só aquilo ali, ou então pela metade. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que meu cliente teve um acidente com o carro dele, e aí a gente botou o carro para consertar,
E aí tem alguma coisa que não foi do acidente. Mas, tipo assim, se você não faz, um lado tá bom e o outro lado tá danificado. Então, não custa nada você fazer logo tudo, entregar em perfeito estado, entendeu? Com certeza ele vai pegar e vai olhar assim, poxa, isso aqui não foi e fizeram. Então ele já vai se sentir grato para aquilo, caramba, não era para ter feito e o pessoal fez, não era para ter recebido isso aqui a mais e eles me entregaram. Então é você surpreender seu cliente mesmo. E eu acho que não custa nada. Você que tem seu negócio, que tem sua empresa, se você puder fazer um pouquinho a mais pelo seu cliente, sem ele esperar nada, assim, não tá esperando, ele vai se sentir muito valorizado, ele vai se sentir, pô, fizeram por mim aqui e eu sou grato e ele vai falar bem. Com certeza ele vai falar bem. Então é você surpreender seu cliente. Quanto mais você surpreender seu cliente, melhor. E o final da sua fala já entra em outro tópico que a gente conversou, que eu acho que a sua empresa é uma coisa que sempre acontece. O fato do seu cliente vender para novos clientes, né? Que ele está tão satisfeito que ele se sente na obrigação de falar bem da sua empresa e de te indicar para quem precisa. Então, o que você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse detalhe, né? Como é que funciona? Esse detalhe, ele é mais ou menos um complemento de tudo que eu falei, tudo que eu citei. Aquelas etapas do over-delivery, da empatia, da proximidade. Quando você agrega tudo isso, faz esse conjunto, o seu cliente ele vai ter o prazer de falar, poxa, eu compro naquela loja, eu faço meu cabelo naquele salão, eu tenho meu seguro, eu tenho meu rastreamento naquela empresa, porque eles são isso, eles fazem assim, eles fazem assado, eles entregam dessa forma, e ele vai se sentir bem de falar. Então, quem é que conhece mais sua empresa além de você? Seu cliente. Ele é o principal. Ele é a principal pessoa que sabe tudo da sua empresa, além de você, é seu cliente. Porque ele sabe os seus pontos fracos, se tem algum ponto fraco, ele vai chegar para você e vai falar, e aí já entra outro ponto que a gente pode marcar depois para poder falar, que é você saber escutar o seu cliente. Então, é um negócio muito complexo, mas o segredo é você escutar. Quanto mais você escuta, você aprende, você consegue reparar o que está errado ali, e o custo de aquisição do cliente vai ficando mais baixo, porque quanto mais ele entrega para as outras pessoas, você não está pagando por aquilo. Você não está gastando por aquilo. Você só prestou um serviço tão bom que ele está sentindo a gratidão de retribuir para você. Isso é fato, porque às vezes a gente quer investir muito, né, em veículo X, em veículo Y, né, gasta horrores, mas tem outras formas mais baratas, tem técnicas de você deixar seu cliente mais satisfeito para que ele mesmo venda para você. Então, eu achei incrível essas técnicas que você citou e que você utiliza, né? Não é uma coisa que você aprendeu, é uma coisa que você só aprendeu, no caso, não é a teoria. Você coloca em prática e a gente que acompanha a sua empresa sabe disso. Então, não sei se você quer deixar mais alguma mensagem pro pessoal, mas queria agradecer sua presença aqui no Clacast. Sei que você ainda tem muito a ensinar e marcaremos outras vezes, mas pode deixar aí sua mensagem final. A mensagem que eu queria deixar é que, assim, todo mundo tem um pouco para aprender e um pouco para ensinar também. E não se prenda a reter informação, a reter o que você aprendeu. Quanto mais você entregar, mais você vai receber e assim a roda vai girando, sabe? A gente tinha muito pensamento engessado de que, não, sou eu que faço, eu que aprendi. Não, ensine. Você vai ensinar, você vai mudar a vida de pessoas, você vai transformar a vida de pessoas que realmente estão precisando e você vai se sentir muito bem no final. Vai dar tudo certo, não tem pra que ter medo. Perfeito. Então, muito obrigada, Rayan, e até o próximo episódio. Até. Obrigadão. Tchau, tchau.